É, né? É. Aqui, Maria. De volta ao nosso programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o Plano Vitalícia. A levíssima água de Marília exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a nossa sempre Lapa Reforço e Fundações, São Vicente 235, fone 3304-0334. Também Oral Sim, implantes dentários e Unimar, vestibular 2018, agora com provas no dia 16. Inscrições unimar.br. Olha, o programa Conexão está conversando aqui sobre adoção com Antônio Carlos Gelsi, que é psicólogo especialista em terapia familiar. Está aqui conosco para falar um pouco sobre esse assunto. E a gente foi para o intervalo aqui e o papo continuou, né? A gente abordando um pouco essa questão. Primeiro assim, Gelsi, eu fui para o intervalo, tinha mencionado essa questão de barriga de aluguel e tal. Você falou que isso, aliás, é proibido, né? Tem alguma legislação que permite algumas coisas, né? Mas aí são casos restritos. Né? Nós já tivemos novela abordando o assunto, né? Me parece que é algo muito complicado, né? Assim, emocionalmente falando. Complicado porque pode acontecer daquela mãe que está gerando o filho. Por exemplo, já aconteceu aqui no Brasil da avó gerar o filho, né? O neto. Já aconteceu isso. Então é mais fácil, alguém da família é mais fácil. Quando você arruma uma pessoa, né? E a legislação, eu não estou muito ao par dessa legislação, me parece que não permite muito, quando é parente próximo, sim. Então tem sempre o caso da pessoa se afeiçoar, né? Ficou 9 meses, né? Durante a gestação. Pois é, isso que... E aí dá uma complicação, ela tem direito, não tem direito, como é que fica? Essa é uma parte meio complicada. O certo mesmo, casal porque tem casal que fica muito desesperado em querer ter filhos, né? Querer ter filhos de qualquer jeito. Então aparece... Você pode ver, aparece uma criança num saco de lixo, né, abandonada. Né, aparece 300 mil propostas, né, na região de querer adotar. Né, essa criança vai, logicamente, né, para cadastro e vai para a fila de adoção. Né, quem está na fila vai ser adotado. Nós sabemos que a minha vizinha lá, um parente nosso, uma ex-empregada, ou uma prima, ou sei lá, alguém não quer o filho. A gente não pode ficar com o filho? Não pode. Dá rolo. Dá rolo, não é tal da adoção direcionada, não pode. Essa criança, essa pessoa que não quer, eu estou gestante, eu não quero ter contato com meu filho, eu realmente resolvi pôr para adoção. Tem que procurar o setor técnico do fórum, né? Dizer essa minha vontade, elas vão questionar, vai ter todo um trabalho realmente para ver se é isso mesmo que a mãe quer. E essa criança então vai para adoção. Mas vai para adoção naquele cadastro nacional, né, dos casais que já estão lá cadastrados, né, não vai para o primeiro que aparecer, a não ser que alguém da família extensa queira ficar com a criança, aí é outra conversa. Hoje eu estou te complicando, né, que eu estou perguntando muita coisa jurídica, né, em vez de falar mais da questão... Essa coisa da barriga de aluguel é uma coisa que a gente, como não é muito comum, né, a gente acaba não tomando muito ao par de como está a legislação nessa área. Mas ainda falando um pouquinho de legislação, se você tiver conhecimento, senão está tranquilo também. Mas assim, quando a pessoa desiste, num caso como esse, alguém que você conhece, abriu mão e tal, ela pode voltar atrás? Isso pode acontecer? Como então, é que... durante o processo de destituição do poder familiar, a mãe, o pai ou o responsável legal, eles podem se manifestar, eles têm um tempo de recurso. Tá. Então, foi decidido isso, você tem 20 dias, 30 dias para poder contestar ou não. A partir do momento que foi destituído, não tem mais volta. Não tem volta. Não tem volta. Pode até existir alguns casos que vai em instâncias superiores, mas acontece que o judiciário é muito firme nessa decisão. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, o trabalho de destituição do poder familiar é um trabalho muito criterioso, é muito minucioso, envolve um monte de profissional, somente da área do judiciário. Então, quando vai dizer, olha, você mãe, você pai ou responsável legal não são mais pai ou mãe daquela criança, daquele adolescente, para chegar nesse ponto foi feito um trabalho muito extenso, quer dizer, a pessoa teve oportunidade de se manifestar em várias fases do processo. E a pessoa pode não ser manifestado, pode ter até ser manifestado, mas não oferece condições de ter, né, de criar, de educar, de suprir as necessidades, como no artigo 4º do ECA prevê,
então realmente o juiz e o promotor público decidem, não, essa criança realmente não tem condições, vai para uma família substituta. Mas a pessoa tem essa oportunidade. Depois da destituição, se a pessoa se arrepender, não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora, Gelsi, falando um pouco na questão mesmo, pela sua experiência até em terapia familiar, assim, como é que você analisa, assim, os casais quando eles querem adoção, eles querem ser adotantes, né? Eles não, eles devem passar por uma terapia, então, conversar sobre o assunto. Aqui como fala, é obrigado agora você, além de todas as entrevistas com o setor técnico da Vara da Infância e Juventude, os questionários todos, né? O estudo social, né? Então é questionado várias coisas, é trabalhado com esse casal, são alguns aspectos que eles têm que observar no casal, se realmente eles estão aptos ou não para adoção. O que a gente vê muito, o que eu vejo muito, inclusive na experiência profissional, é que as pessoas, né, não estou dizendo que são todos os casais, né, Gelson, eu não me enquadro nesse, eu estou no cadastro, eu não me enquadro. As pessoas seguem muito o padrão, né, social, é namorar, noivar, o noivado não existe mais, não. Né, casar e ter filhos. Então aqueles que não podem ter filhos ficam num desespero muito grande. Então uma coisa que a gente tem que perguntar, eu sempre pergunto, quando as pessoas falam, como é que é a adoção, vem me consultar, estão realmente aptos para adoção? Querem ter filho de qualquer jeito? O que é adoção? Adoção, eu vou receber no seio da minha família, eu já posso ter filho, não posso ter filho, é o primeiro, é uma pessoa que não foi gerada por mim, no caso da mãe, e não foi gerada pelo pai. E quando o casal tem algum problema de fertilidade, que o problema está no marido, é uma coisa um pouco mais complicada, porque tem marido que não aceita não ser procriador, é uma questão cultural, machista, mas ele não aceita. Tanto é que tem casal que não pode ter filhos, não adota, porque como o problema está questão de saúde do marido, né, do companheiro, ele não admite criar um filho de uma outra pessoa. Isso é um caso. Então o casal tem que ver se realmente aquele filho, né, realmente vai fazer parte, ele tem que estar aberto para receber aquela criança. E logicamente, quando a gente está durante os 9 meses de gestação, o casal faz toda uma expectativa, né? Hoje tem os ultrassons, você sabe o sexo, sabe um monte de coisa, né? Então, já fica se acostumando com a ideia. Então, se é menino, decora o quarto, compra roupa, esse tipo de coisa. No caso da adoção, você vai criar um monte de expectativa e que muitas delas não vão ser, não vou ter, né? Eu não vou viver essa expectativa com aquela criança que está vindo. Então, se eu ponho lá ambos o sexo, então não pode vir assim, o menino primeiro ou a menina, né? Tanto faz. Vai ver o que apareceu, né, para adoção, que está apto para ser adotado. Então, essa expectativa dos casais, tanto com o filho biológico e tanto com o filho adotivo, essa é uma coisa que o casal precisa sentar e precisa rever. Quando a gente casa, vai fazer, né, planejamento de casamento, hoje existe empresa especializada, você planeja tudo do teu casamento, até a lua de mel você planeja tudo. O que as pessoas não planejam é como vão criar os filhos. Como é que eu vou criar o meu filho? Como é que eu vou criar a minha filha? Quando é no caso de casal que estão na fila de adoção, estão no cadastro nacional, essa conversa entre o casal precisa ter muitas vezes. O que a gente espera? O que ele vai trazer para nós? Então é uma coisa que tem que definir, porque filho não salva casamento, filho não junta casal. O casal está com problema, se tivesse um filho, não, isso não existe. E tem inclusive tanto filhos adotivos como filho biológico, que separa casal. Dá trabalho, hein? Independente do... Dá um trabalho, o trabalho da criança, quanto menor a criança, mais... O trabalho é um trabalho físico, é um trabalho operacional, fora o trabalho da educação, da formação, etc., né? de limites, esse tipo de coisa. Então é uma coisa para se pensar bem, eu estou realmente apto para ser pai e mãe? Eu estou apto ainda para ser pai e mãe adotivos? Porque quando eu vou receber uma criança que não foi gerada por mim, no seio da minha família, né, tendo essa pessoa como minha, eu tenho que estar muito aberto para receber essa pessoa do jeito que ela é. Com todos os seus vícios, com todos os seus defeitos ou não defeitos. A criança é nenenzinha, ainda não tem defeito, não tem, mas a criança tem a sua personalidade. Ela vai manifestar já nos seus primeiros dias.
Então tem criança que chora mais, que chora menos, né? Tem criança que se adapta a um tipo de amamentação com mais rapidez, outra não, né? Se a criança estava acostumada a amamentar no peito, então ela vai para um acolhimento, ela não vai ter mais amamentação no peito, ela vai ser amamentada por outro método, ela pode estranhar, ela não pode estranhar, ela vai estranhar a casa, né? Dependendo de onde que veio essa criança, veio do acolhimento, vai direto para a família substituta. Então tem vários aspectos que a pessoa precisa estar apta. E quando eu falo apta, a pessoa tem que estar aberta, de coração aberto para receber aquele ser que não foi gerado por mim, mas é meu. É um sentimento maior, é uma coisa... só quem passa por essa experiência, e eu falo não só pela minha experiência profissional, porque eu tenho 2 filhos adotados. Pois é. Né? Então são 2 situações diferentes no meu caso, porque eu adotei o meu primeiro filho com 1 mês. Quer dizer, um bebê. 1 mês de vida, e o segundo filho com 17 anos e meio de vida. Então, você tem os 2 extremos, né? Vamos dizer. Você tem o sonho de consumo da adoção, que é o nenê, então nós cuidamos, trocamos fralda, né? Noite sem dormir, né? Aquela coisa toda que é o ápice da maternidade, é o ápice da paternidade, que todo mundo sonha, né? Como a grande maioria das crianças não estão nessa faixa etária, é por isso que nós já falamos sobre isso, a matemática não fecha, a conta não fecha. E eu passei pelo extremo de estar já com uma pessoa com vícios, né, que todo mundo fala, né, já vem com comportamentos adquiridos. 17, e assim, que entre 16 e 17, que diz que é uma fase terrível ainda. Então, não tivemos problema nenhum, não estão tendo problema nenhum. Por que nós não estamos tendo? Nós somos melhores que os outros? Não, não tem isso. Estamos abertos, é isso que eu sempre falo para os casais, esteja aberto para receber. Porque a partir do momento, Marcos, que aquela criança, aquele adolescente está comigo, ele é meu filho. Não importa se ele veio da barriga ou, como o pessoal fala, veio do coração, que é o filho adotivo, veio do coração. E se explica isso para a criança pequenininha para ela começar a entender, né? Meu menino teve um problema seríssimo e tem casal que procura também, como é que faz para poder? Porque ele estava com 4, 5 anos e a professora da pré-escola dele estava grávida. Ué, eu não tenho foto nenhuma da barriga da minha mãe. E você sabe que hoje, pesquisando um pouco sobre o assunto, eu vi, e usando essa expressão, quem tem dá um testemunho disso é a Silvia Abravanel, filha do Silvio Santos. Eu vi uma reportagem, mas não li a reportagem. E ela fala sobre isso, ela fala assim, ela diz que quando ela conversou com as outras irmãs, ela ouvia as outras irmãs falando assim, a Silvia é adotiva, e ela é adotiva. E ela falou assim, acho que eu tenho alguma doença, que minhas irmãs não querem e tal. E aí ela foi perguntar para o Silvio, ela disse assim, pai, eu tenho uma doença chamada adotiva? Porque ela falou que eu sou adotiva, o que é isso? Aí ela falou, não, filha, é que você nasceu, as suas irmãs nasceram da mamãe, mas você nasceu do coração. O pessoal usa é fácil para explicar para a criança da origem dela, né? Quando é uma criança mais velha, aí já a pessoa sabe que ela tinha uma outra família, agora ela tem outra família, né? A família é diferente. Mas a partir do momento que aquela criança ou aquele adolescente está comigo, ele é meu filho, ele não é diferente de nada. Isso que os casais precisam entender muito. Vai ter um intervalo? Vai, não, mas pode concluir. Então é uma coisa que tem que deixar muito claro. Ele é meu filho, eu não tenho que amar mais porque ele é do coração, não é biológico. Eu não tenho que dar desconto porque até ontem ele teve uma vida sofrida, um histórico complicado. Não. A partir do momento que ele é meu filho normal, legítimo. Não importa se é biológico ou não. Então eu tenho que tratá-lo como uma criança normal. Uma criança natural, um adolescente natural. Meu filho, com todos os seus direitos, seus deveres, com todas as suas qualidades, os seus defeitos. E essa ótica que eu acho que é o grande desafio, né, da adoção. É o que a maioria não. Esse dia eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim, olha, eu tenho 2... Agora eu vou ter que te cortar. Espera aí, então, rapidinho. A gente volta no intervalo e complementa esse caso. Tá, rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência. Em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde e seu plano. Vitalícia, a água deliciosa, levíssima de Marília, experimente também com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, Lapa Reforço de Fundações e Unimar Vestibular 2018. Rapidinho, a gente volta na sequência, não sai daí não, até já.